Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Quantos têm a paz do Senhor? Para mim é um motivo de muita alegria retornar a essa casa por mais uma vez e te encontrar aqui. É um bom sinal que Deus tem cuidado de mim e tem cuidado de você também. Amém? Aproveitar que você está de pé, você pode pegar a sua Bíblia comigo, por favor? O céu me deu uma porção bíblica e juntamente com vocês eu quero compartilhar. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. O verso é o número 2. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. E o verso é o número 2. Enquanto você localiza o texto, eu agradeço a Deus por essa imensa oportunidade, ao pastor Wagner, toda a casa, toda a equipe, que Deus possa abençoar vocês. Nessa oportunidade, hoje eu venho acompanhado da minha casa, da minha família. Está ali minha esposa, Gabriela, minha filha, Emanuele, e a pequenininha Radassa. Eu não sei se na sua casa tem uma pentecostal, mas lá em casa tem uma, e ela está ali. Juntos vamos adorar o Senhor. Amém? Estar aqui para mim é uma honra, e eu tenho certeza que antes que essa noite termine, Deus tem uma palavra liberada para o teu coração. Livro de Marcos, capítulo de número 5, o verso é o 2. Estamos em um domingo de libertação, e eu acredito que o céu vai trazer uma libertação através da palavra. Já foi entoado louvores, orações, e o céu ainda há de fazer mais coisas. Assim está escrito o texto. E saindo ele do barco, eis que saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, qual tinha sua moradia no sepulcro. E ninguém ainda conseguia o prender, porque quebravas, porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões e corrente, desta forma, todos ele fez em pedaços. E ninguém conseguiu amansar. Mas ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelo sepulcro, ferindo a si mesmo com pedra. E quando viu Jesus de longe, correu, adorou. Vou repetir o verso de número 6. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. Fecha teus olhos, Deus fala com a gente. Precisamos muito ouvir a tua voz aqui essa noite. A tua palavra foi lida e agora vai ser expressada, pregoada no nosso coração. Toda vez que eu subo essa tribuna, 3 pedidos eu lhe faço, que hoje não venha a ser diferente. O primeiro é que diminua eu para que o Senhor cresça. O segundo é que eu venha sumindo e só o Senhor aqui apareça. O terceiro é atrevido, mas te peço a si mesmo, Deus, que possa retirar a minha vida, mas não deixa eu falar uma palavra se não for da tua vontade. E da mesma forma que o Senhor falar aqui comigo, fala com esse adorador que aqui veio, porque eu tenho uma certeza que daqui a alguns minutos esse lugar vai ser tomado pela tua glória. E Espírito Santo, eu quero clamar o Senhor, aonde tiver um combate, meu Pai espiritual agora, que o Senhor desce com anjos aqui agora. Senhor, quebra os grilhões e também retira as correntes. A palavra que eu tenho a liberar a essa igreja é, Deus, não tem armadilha e também não tem seta e também não tem lança que ficará de pé, porque o Senhor hoje vai nos capacitar, vai nos dar armaduras, meu Pai, que nós vamos entender que é capacete na cabeça, escudo no peito e espada nas mãos. O Senhor vai levantar os guerreiros dentro deste domingo, e não tem, meu Pai, não tem capeta, não tem demônio, não tem bruxaria e feitiçaria que vai ficar de pé, meu Pai, no grito da glória dessa igreja, porque nós acreditamos, Deus, que o melhor do céu ainda está por vir. Então fale ao nosso coração em nome de Jesus, e você toma seu assento aplaudindo a Jesus bem forte. Há um texto muito simples, há um texto muito rápido e muito objetivo. De fato, quando nós chegamos nesse texto de Marcos, capítulo de número 5 em diante, vai trazer essa história de uma libertação, a qual tem um homem que vive no sepulcro, a ponto que ele
perdido e dominado por toda a casca de demônios. E quando eu cheguei aqui, eu falei: Senhor, como completar esse texto? Como acabar essa afirmação bíblica? Aí o céu parou o meu quarto e gritou ao meu coração desse jeito: antes de você chegar em Marcos 5, você precisa entender o que aconteceu em Marcos capítulo de número 4, do verso 46 em diante. Por quê? Porque antes da gente falar da libertação, a gente precisa falar do propósito e o processo da libertação. Tem um processo dessa libertação aqui. Essa libertação, antes de acontecer dentro de Gadara, aconteceu um processo. E esse processo eu quero caminhar com vocês por alguns minutos. O céu agora vai parar. Vai estar na beira da praia Jesus com os discípulos. Quando Jesus está com os discípulos, ele vai entregar uma palavra. E a palavra que Jesus vai entregar aos discípulos é única: passamos para o outro lado. Em Marcos capítulo de número 4, Jesus, no verso de 35 em diante, ele vai gritar para eles dizendo: sendo aquela tarde, ele para e grita: passemos para o outro lado. Quando Jesus vai dar essa direção, quando Jesus vai dar essa ordem ao discípulo, parece que tudo vai bem. Por quê? Porque dentro dessa logística bíblica, é Jesus que está dando a palavra. O dia está belo, não tem nenhum indício de tempestade e também não tem nenhum indício de chuva forte. O discípulo agora vai ouvir a palavra. Ouvindo a palavra, o discípulo vai entrar para dentro da embarcação. Quando o discípulo entra para dentro dessa embarcação, nosso Jesus também vai entrar. Quando Jesus entra para dentro da embarcação, o texto grita que, pegando ele uma almofada ou um travesseiro, ele vai para a polpa do barco para descansar. Quando ele vai descansar, isso me pega, porque eu gritei: Senhor, o Senhor acabou de dar a palavra para os discípulos, e a palavra é: passamos para o outro lado. E agora o Senhor entra no barco e vai descer para descansar. Me explica isso para mim continuar a porção bíblica. E ele parou e começou a me explicar esse texto. E a explicação é simples, percebe? Que quando Jesus entra para dentro desse texto aqui, o que ele estava querendo dizer para os discípulos é: eu não estou falando para você passar, eu estou falando que nós vamos passar. Percebe que a palavra passamos aqui está no plural. O que ele estava querendo dizer para os discípulos é: essa jornada você não vai mais só, agora nós passamos para o outro lado. O que ele estava querendo dizer para nós, pastor Wagner, é simples: a carreira solo acabou, essa luta não terá que pelejar, nós passamos para o outro lado. Eu já tenho uma boa notícia para pelo menos 2 crentes aqui essa noite: você pode até vir sozinho, mas não vai voltar do jeito que veio. A palavra é: nós passamos para o outro lado. Eu vou ver se alguém acredite, porque eu vou afirmar de novo: eu não sei como é que você desceu a escadaria da tua casa, eu também não sei como é que você veio de lá para cá, mas a notícia que o céu me autoriza a dizer é: você veio só, mas hoje tem um homem que vai pegar nas tuas mãos, e quando você passar naquela porta diante, a palavra é: não é você que luta as tuas guerras, agora nós lutaremos essas guerras. Posso liberar uma verdade para o teu coração: a raiva de Satanás não é como você chega na igreja, a raiva de Satanás é como você vai voltar depois de vir à igreja. Porque talvez alguém entrou aqui hoje chorando como um gatinho, mas depois dessa mensagem tu vai voltar dando glória como um leão, entendendo: eu cheguei para baixo, cheguei caindo, cheguei sofrendo, mas dentro daquele culto alguém pegou na minha mão e gritou: a partir de hoje não passar, agora é passamos. Eu gosto dos detalhes bíblicos, porque ele para, e quando ele para, ele grita aos discípulos: não é vocês que vai passar, é nós. Ô, gente, a colocação do nós aqui nos dá o direito de entender que quem está dando a ordem também está junto com a gente dentro da ordem.
Vou falar baixinho de novo. A colocação bíblica é essa: que quem está dando a palavra não abandonou a palavra. Quem deu a profecia não abandonou a profecia. Quem nos deu direcionamento não abandonou o direcionamento. Quem te deu a palavra não vai largar essa palavra só. Ele dá a palavra, quando ele dá a palavra, ele vai descer para a polpa da embarcação. Quando ele desce para a polpa da embarcação, ele vai descansar. Mas isso me pega, porque eu gritei: Senhor. Na Bíblia, muitos pastores já subiu em cima dessa tribuna e já gritou que o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, está o tempo todo olhando para nós. Porque que em Marcos capítulo de número 4, do verso de número 35, 36 e o 37, o Senhor vai descer para a polpa do barco para descansar. E ele me avisou, sabe por quê? Porque dentro de Marcos capítulo de número 4, desses versos em diante, eu sou 100% Deus e eu também sou 100% homem. E eu falei: me explica o que é isso. Ele falou: eu, na minha qualidade de 100% Deus, eu não tenho fome. E na qualidade de 100% homem, eu falei: Senhor, então pare aqui e me explica. Ele gritou: quando ele está na qualidade de 100% Deus, ele pode até sentir fome, mas na qualidade de 100%, gente, ele entra para dentro da embarcação e para dentro do texto e grita: olha, pode ficar, pode descansar, pode acalmar. Na minha qualidade de 100% homem, eu vou sentir fome, mas na qualidade de 100% Deus, eu sou o próprio pão vivo que desce do céu. Na qualidade de 100% homem, eu posso sentir sede, mas na qualidade de Deus, eu sou a fonte de água de vida eterna. Na qualidade de homem, eu posso sentir sono, mas na qualidade de Deus, eu não dormo, eu ainda estou na direção do barco. E agora eu lhe entrego uma verdade aqui essa noite: ele, na qualidade de homem, ele sente fome, mas na qualidade de Deus, ele é o próprio pão vivo que desce do céu. Ele, na qualidade de homem, ele pode até sentir fome, mas na qualidade de Deus, é ele que desce e fala: eu aquieto a tua alma, eu acalmo o teu coração. E a palavra é: não vai ficar do jeito que está. Ele, na qualidade de homem, ele pode sentir sede, mas na qualidade de Deus, ele é a fonte de água de vida eterna. E ele grita: aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Ele, na qualidade de um homem, ele pode descer para a polpa do barco para descansar, mas na qualidade de Deus, ele nunca perdeu o direcionamento do barco. Eu gosto disso aqui, porque quando ele está no direcionamento, ele vai descer. Quando ele vai descer, a palavra por discípulo é: passamos adiante, vamos. Percebe que quando os discípulos estão saindo da margem, parece que está tudo legal. O discípulo está saindo da margem e está indo, o barco está saindo da margem. Enquanto o barco estava na margem, não tem indício de ventania. Enquanto o barco está na margem, não tem indício de tempestade. Enquanto o barco está na margem, não tem indício que vai vir uma turbulência. Mas o texto afirma nos dizendo que enquanto o barco do discípulo aponta para Gadara, levantou-se um forte vento. Levantou-se uma forte tempestade. Me escute e nunca mais esqueça: enquanto o barco do discípulo estava na zona de conforto, não tinha vento, não tinha tempestade. Mas o dia que o barco do discípulo apontou para a zona de confronto, levantou vento, levantou tempestade. Posso lhe entregar uma verdade aqui essa noite? A verdade é simples: enquanto o teu barco não gerava ameaça para Satanás, Satanás também não gerava ameaça para a tua chamada. Enquanto o teu barco não gerava ameaça para o inferno também não gerava ameaça para o teu barco. Mas o negócio do vento e da tempestade é porque apontou para o destino que Deus pediu. Epa! Sabe por que levantou algumas ventanias? É porque o teu barco apontou
para aquilo que o céu te ordenou. Eu já trago uma boa notícia para você aqui essa noite. Enquanto o teu barco não gerava ameaça para ninguém, ninguém também gerava ameaça para o teu barco. Enquanto você não cantava, ninguém falava nada. Enquanto você não pregava, ninguém falava nada. Enquanto você não entrava para sacrifícios, ninguém falava nada. Enquanto você não orava para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu pai, para a tua mãe, ninguém falava nada. Mas o negócio é que você levantou e gritou: na minha casa Satanás não toca, na minha família, epa, porque eu arrepiei e eu vou profetizar. Deu adoração, adorabaia. Enquanto você estava calado, estava tranquilo, moça. Rapaz, enquanto você estava quietinho, estava tudo bem. Mas o negócio é que a tua fé foi ativada. O negócio é que Deus te levantou e gritou. Agora o guerreiro se posicionou. Aí você começou a perceber que depois que você se posicionou no altar, levou vento de onde não tinha. Depois que você se posicionou no altar, levantou tempestade da onde não surgia. Deus me autoriza a lhe entregar uma profecia, e a profecia é: pode descansar, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Você acredita nessa verdade aqui? Você acredita nessa verdade? Porque Deus me autoriza a lhe dizer que enquanto teu barco não gerava ameaça para Satanás, Satanás também, pastor Wagner, não gerava ameaça para ninguém. Mas o negócio é que o guerreiro se posicionou. O negócio é que você voltou a orar como nunca orava. O negócio é que você voltou a consagrar como nunca consagrava. O negócio é que você voltou a falar com Deus: Deus, eu preciso voltar aos princípios. O negócio é que você gritou: Deus, eu preciso voltar para aquele escudo da madrugada. Eu preciso voltar para aquele escudo de círculo de oração. Eu preciso voltar para aquela montanha do monte. Eu preciso voltar para as vigílias de pedir ao Senhor. O céu me trouxe aqui para lhe dizer: enquanto o teu barco não aponta para o destino que Deus quer, então fique em paz. Satanás também não vai implicar contigo, não. Mas o dia que o teu barco apontar para aquilo que Deus mandar, e eu vou dizer: prepara, porque levei pancada. Prepara, porque levei ventania. Só que eu tenho uma boa notícia para lhe entregar. O vento que levantou e a tempestade que vai surgir também não tira a palavra que o céu liberou dentro da embarcação. Eu vou de novo. Porque o vento começou a soprar. Só que tem um detalhe, gente, Quando o vento sopra daqui, a tempestade sopra de lá, o texto grita que os discípulos, um olha para o outro. E é Bíblia. Uns vai tentar tirar água do barco, outros vão tentar segurar a vela. E parece que tem o outro tentando segurar o remo. E a pergunta que eu fiquei debatendo é: Senhor, como pode? Tem tudo para o barco fracassar. Tem tudo para o barco desistir. Tem tudo para ser frustrado. Aí o céu gritou: tem tudo, mas não vai quebrar. Tem tudo, mas o barco não vai naufragar. Tem tudo, mas o barco não vai se perder. Tem tudo, mas a casa não vai cair. Se você tiver mão para levantar, eu vou ter boca para profetizar. Se vou rebar o adoração. Se você tiver mão para levantar, eu vou ativar a minha fé para profetizar. E a palavra é: pode acalmar o teu coração, moça. Ô rapaz, ô guerreira, pode ficar em paz. O vento vai levantar, a tempestade vai surgir, mas quem te deu a palavra não vai te abandonar. Quem te deu a palavra não te abandona. Quem te deu a palavra não solta o barco. Quem te deu a palavra não te deixa nessa. O discípulo está olhando para o vento, o discípulo está olhando para a tempestade. O vento sopra, a tempestade bate. E eu comecei a entender: tem 12 discípulos dentro do barco. E o céu gritou: tem um motivo. Eu gritei: o que é? Ele falou: percebeu não?
Os discípulos podem ir embora, mas não vá. O discípulo pode desistir, mas não desiste. Eu perguntei, Senhor, então me dar algumas lições, por que os discípulos não desistem? Ele gritou, tem pelo menos 3. Eu falei, qual é a primeira? Ele falou, porque tem 2 tipos de vento. Tem vento que vem para espalhar, e tem outro vento que vem para se ajuntar. Percebeu não? Antes de Jesus entrar dentro da embarcação, o texto grita, e despedindo ele a multidão. Só entrou no barco o discípulo. Aí eu comecei a compreender que tem tipo de tempestade que multidão não suporta, só discípulo que aguenta. Vou falar de novo. Tem nível de tempestade que multidão não suporta, só discípulo que aguenta. Agora você começou a entender que o céu tirou muita gente só para preservar você de pé. Agora você começou a entender que o céu teve que fechar algumas portas só para te manter de pé. Agora você entendeu que algumas coisas que saiu não foi perca, foi livramento. Agora você entendeu. Se tivesse algum tipo de amizade com você hoje, cantando no altar, você não estava. Agora você entendeu. Se tivesse alguns acessos abertos hoje, pregando no altar, você não estava. Deus é especialista em fechar algumas portas acesso, só para não perder teu barco de vista. A notícia para alguém aqui essa noite tem nível de tempestade que multidão não suporta. Tem nível de tempestade que é só discípulo que aguenta. Aí ele despede, quando ele despede, ele grita para o discípulo, eu precisei falar com vocês, que nem toda tempestade vem para espalhar. Tem tempestade que vem para juntar discípulo com discípulo, propósito com propósito e chamada com chamada. Aí agora eu vou pregar, sabe por quê? Porque tem 12 discípulos dentro do barco, e parece que o barco está balançando para lá, o barco está balançando para cá. O da direita precisa do da esquerda, o da esquerda precisa do da direita, o de trás precisa do da frente, e o da frente precisa do de trás. Percebeu não? Tem hora que o barco vai chacoalhar, não é para falar que tu é ruim, é para revelar que você vai precisar do pastor que você tem, e o pastor vai precisar da ovelha que tem. Tem hora que o barco vai chacoalhar, para o pai olhar para o filho e falar, eu preciso amar mais meu filho, e o filho olhar para o pai e falar, eu preciso amar mais. Eu não sei se tu acredita, mas tem ventania que veio aí, não foi para falar que tu é ruim, não foi para falar que tu não presta, não foi para falar que o teu barco é fraco, foi para Deus revelar que discípulo gera discípulo. Discípulo ainda segura na mão de discípulo. Eu tenho uma boa notícia para alguém aqui. Se depender de mim, o teu barco não quebra. Se depender de mim, o teu barco não afunda. Por quê, pastor? Porque enquanto um tira a água, o outro segura o remo. Enquanto um segura o remo, o outro segura a vela. Enquanto um ora, o outro jejuma. Enquanto um jejuma, o outro levanta a mão. Enquanto um levanta a mão, o outro dá glória. Deus me autoriza a lhe dizer, quem é você no meio da tempestade? Eu vou falar de novo. Quem é você no meio da tempestade? Calabadaraçaua. Quem é você no meio do olho do furacão? Quem é você no dia mau? Quem é você quando a crise bateu na porta? Quem é você quando parece que tudo está dando errado? Deus me autoriza a lhe dizer, é nos seus piores dias que eu vou te dar graça para levantar a mão para alguém. É nos seus piores dias que eu vou te dar resistência para você abraçar precisando de abraço. É nos seus piores dias que eu vou te dar força para enxugar lágrimas chorando. É nos seus piores dias que eu vou te dar sustentabilidade para abraçar precisando de abraço. É nos seus piores dias que eu vou te dar resistência para você orar precisando de oração. É nos seus piores dias que eu vou te dar coragem de perdoar quem te feriu. É nos seus piores dias. Eu vou chegar na libertação, mas antes é um processo. E o processo da libertação é o discípulo passar dentro dessa ventania, dentro dessa tempestade. O vento surge, a tempestade aumenta, e os discípulos oram um para o outro e gritam, parece que nós vamos naufragar. Parece que o barco vai quebrar. Só que eu gosto
porque o barco do discípulo está sendo atacado por um forte vento, uma forte tempestade, e parece que Jesus está dentro do barco, descansando, calmo. E eu falei: Senhor, o que é isso? Ele falou: avisa para a minha igreja, o barulho do vento por lá de fora não pode atrapalhar a calmaria que você carrega dentro da embarcação. Ih, gente, você deixou de dar glória, mas eu vim pregar. Não deixa o barulho da tempestade invalidar a calmaria que você carrega dentro da embarcação. Pastor, não entendi. Então lá vai. A distração por lá de fora não pode roubar a missão que você tem por lado de dentro. Você levanta a mão porque eu vou pregar. Deus me autoriza a lhe dizer: tem mais gente dando ouvido à tempestade do que a calmaria que está dentro da embarcação. Mas o céu manda eu lhe dizer dessa forma: quem te deu a palavra não foi a tempestade, quem te deu a palavra está dentro da embarcação. Então lá vai. Não deixa macumbaria, feitiçaria, obra contrária acabar com a fé que você tem no altar. Não deixa a inveja, não deixa a dívida e não deixa o apontamento sobre a tua vida atrapalhar o sacrifício que você tem no altar. A palavra para a tua vida que essa noite é: o barulho da tempestade não pode ser mais alto do que a calmaria de quem está dentro da embarcação. Calabaia. Oi, Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que a tempestade, o vento, pode até surgir um barulho, mas a calmaria dentro da embarcação é a palavra que eu preciso para chegar no meu destino. E eles olham para um lado, olham para o outro, e eu falei: Senhor, e se os discípulos pular? Você já olhou para esse texto? Eu sou curioso e falei: e se os discípulos pular? E o céu gritou: mas se ele pular, eles vão cair na água, vão nadar alguns metros, vai engolir um pouco de água, vai bater o braço, vai cansar e daqui a pouco afoga. Vou de novo. E se eles pular para fora do barco? E ele gritou: se eles pular, vão nadar alguns metros, vai tomar alguns golos de água, não vai conseguir, daqui a pouco vai naufragar. E eu falei: agora eu entendi por que eles não pulou. E o céu gritou: sabe por quê? Porque o salva-vida ainda está dentro do barco. Epa! Tem uma mão levantada e por essa que eu vou de novo. O salva-vida ainda está dentro da embarcação. Você vai pular para quê, moça? Você está pensando em ir embora para quê, rapaz? Você está querendo desanimar da tua casa para quê? Você está querendo largar tudo para quê agora? Você já nadou demais para desistir. Você já orou demais para largar tudo. Você já jejuou demais pelo teu marido para largar tudo agora. Você já jejuou demais pelaquela empresa para fechar agora. A palavra para alguém aqui é: a palavra não é desistir, a palavra é passamos para o outro lado. Se você pular agora, tu morre. Grave isso. A embarcação é o único meio de sobrevivência que você tem. Não pelo barco, mas por quem te deu a palavra dele. Se eu pulo eu morro, mas agora eu entendi que o salva-vida ainda está dentro do barco. Quando o salva-vida está dentro do barco, parece que quanto mais eles tentam, mais o vento sobe. A gente já está. Olha isso aqui. Parece que quanto mais eu remo, mais o vento sobe, pastor Wagner. Parece que quanto mais eu tento, mais a tempestade surge. E parece que o que dá para ouvir o batido do texto é: porque o vento está batendo na água, a água está batendo no barco e o barco está balançando. Vamos para o texto? O vento está batendo nas águas, as águas estão batendo no barco e o barco está balançando. E bem baixinho, deixa eu te avisar: se você sair agora, o vento vai continuar batendo na água, a água vai continuar batendo no barco e o barco vai continuar balançando. Ah, pastor, não canto mais. Não canta. O vento vai continuar batendo na água, a água vai continuar batendo no barco e o barco vai continuar balançando. Pastor, não quero congregar. Não congrega, mas o vento vai continuar batendo na água, a água vai continuar batendo no barco e o barco vai continuar balançando. Pastor,
eu não oferto, não dizimo, vai subir mais forte. Vento que bate na água, água que bate no barco, e barco que balança. Pastor, vou mudar para fora, vai para a China, vai para outro país. O vento vai continuar batendo na água, a água vai continuar batendo no barco, e o barco vai continuar balançando. O céu me trouxe aqui para lhe dizer: o problema aqui não está sobre o vento, não está sobre a água, está sobre o direcionamento que eu te dei. Se você parar agora, o vento vai continuar batendo na água, a água vai continuar batendo no barco, e o barco vai continuar balançando. Só que eu te dou uma notícia que talvez tire glória dos seus lábios. E eu falei: Senhor, como eu vou concluir o texto? Ele falou: pode ficar em paz, porque por lá de fora o vento parece que está aumentando o nível. Por lá de fora parece que o vento está aumentando. E o céu gritou: pode ficar em paz, porque quanto mais aumenta o nível por lá de fora, eu aumento a resistência para o lado de dentro. Você deixou de dar glória, minha alma arrepiou e eu vou de novo. Quanto mais aumenta o nível da água por lá de fora, mais eu aumento a tua fé dentro do barco por lado de dentro. Quanto mais aumenta o nível do vento por lá de fora, mais eu aumento o nível do teu glória por lado de dentro. O céu me autoriza a lhe dizer: essa luta não é para te matar, essa luta é para gerar resistência. Resistência, resistência, resistência. Antes que o céu liberta teu marido, ele está gerando resistência. Resistência. Antes do céu libertar teu filho das drogas, ele está gerando resistência. Resistência, resistência. Jesus, a minha alma queima aqui nessa tribuna para profetizar para a igreja viva. Deus me autoriza a lhe dizer: depois desse culto não tem capeta, não tem demônio, não tem bruxaria, porque Deus está aumentando resistência. Resistência, resistência, resistência. No barulho do glória, Deus aumenta resistência. Resistência. No barulho do seu aleluia, Deus aumenta resistência. Satanás olhou para você e grita: vou matar ela, vou acabar com ele. E o céu gritou: mata nada. Olha o que eu estou fazendo, aumentando resistência. Resistência, 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 resistência. Agora ele para de pregar, agora ela para de adorar. E o céu gritou: vai parar nada. Enquanto o vento sopra, enquanto o barco balança, enquanto o vento bate, eu aumento resistência. Resistência, resistência, resistência. Só para a gente concluir: vento bate na água, a água bate no barco, o barco balança e o céu aumenta resistência. Resistência, 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 resistência. Eu não sei se tu acredita, o vento vai soprar, as águas vão chacoalhar, o barco vai balançar, mas Deus aumenta resistência. Resistência, resistência. Orabadarabadaraçaua, orabacaia. O céu aumenta resistência. O vento não vai paralisar o teu barco, o vento não vai paralisar a tua embarcação. Deus acabou de me avisar: eu estou gerando resistência. Tem resistência para a tua saúde, tem resistência para os teus negócios, tem palavra profética, recebe se você tiver fé. Tem resistência para dentro da tua casa, moça, tem resistência para a tua vida, meu pastor, tem resistência para o teu negócio, rapaz. A notícia que essa noite é: o vento não vai paralisar. Eles olham para o vento, eles olham para a água, e tudo que eles olham é Senhor, e agora? O que vamos fazer? Aí um grita: precisamos chamar o mestre. Eles vão descer para a polpa da embarcação. Quando eles descem, ele grita: Senhor, não tenha dó de nós, parecemos que vamos perecer. Jesus olhou para eles e gritou: homens
de pequena fé. Por que duvidastes? Quando eu vi Jesus conversando com os discípulos, eu falei, Senhor, então agora eu concluí o texto. E ele falou, percebeu? Quando o discípulo desce para a popa da embarcação para chamar Jesus, Jesus não sobe correndo para acalmar o vento. E também não sobe correndo para repreender as águas. E eu perguntei, Senhor, por que a sua preocupação não é acalmar o vento? E não era acalmar a água? E ele falou, porque eu não dei a palavra para o vento. Eu também não dei a palavra para as águas. Então eu gritei, Senhor, o que eu vou pregar? Ele falou, eu não vim acalmar o vento primeiro. Eu também não vim acalmar a tempestade primeiro. Eu vim acalmar os discípulos primeiro. Prova disso, eu vou de Bíblia. Mateus capítulo 14, do verso 22. Na quarta vigília da noite, uma tempestade também assombra o solo daquela região. E agora os 12 discípulos olhando, dizendo que ia perecer. Levem Jesus andando sobre as águas. Quando eles avistam Jesus, alguém grita, parece que é fantasma. Só que Pedro olhando para ele grita, eu conheço esse andar. Parece que eu sei esse caminhar. Só que Pedro olhou e gritou, já que é o Senhor mesmo, faz eu ir ter contigo. Me prova no texto Jesus acalmando a tempestade para Pedro passar. Não tem. Jesus acalma Pedro para passar sobre a tempestade. Posso lhe entregar uma palavra. O problema de Jesus nunca foi com forte tempestade. O problema com Jesus é acalmar você para viver as tempestades. Eu tenho uma boa notícia para alguém aqui dentro dessa noite. E a notícia lá vai. Quando o vento soprar e a tempestade surgir, a primeira prioridade nunca vai ser o vento. A primeira prioridade nunca vai ser as águas. A prioridade foi você, que ele te entregou uma palavra. Uma palavra. Eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que essa noite é, Deus, se o Senhor não acalmar o vento, então acalma a minha alma. Jesus, se o Senhor não acalmar a tempestade, aquieta minha alma. Se o Senhor não acalmar o meu marido, aquieta minha alma. Se o Senhor não acalmar o meu esposo, a minha vida, a minha casa, a minha finança, aquieta minha alma. Parece que sai uma porção bíblica desse texto e grita, por que está batida, ó tua alma? Por que te preocupa? Espera em Deus. Confia em Deus. Espera em Deus. Gente, eu preciso profetizar. Confia em Deus. Ele nunca desamparou um dos seus. Não vai ser você agora que ele vai deixar no meio do mar. Não vai ser você agora que ele vai deixar o barco naufragar. Não vai ser você agora que ele vai deixar o barco afundar. A notícia é, eu não vou acalmar o vento, porque eu preciso acalmar você. Então eu aprendi que o dia que o céu não acalmar o vento é porque ele precisa acalmar a minha história. Aí eu comecei a entender que o dia que ele não acalmar a tempestade é porque ele trouxe essa tempestade para me acalmar. Sabe o que eu gritei esses dias? Eu falei, Senhor, muda essa situação. E o Senhor gritou, não posso, porque eu trouxe essa situação só para mudar você. Eu vou de novo para ver se tu acredita, tá? Eu falei, Senhor, muda essa situação, muda isso. Ele falou, não posso. Eu trouxe essa situação só para mudar você. Eu falei, Senhor, então melhor. Ele falou, fique em paz, porque toda vez que eu arrancar alguma coisa de você, é porque eu vou colocar alguma coisa de mim dentro de você. Eu entro para terminar o texto. Tem hora que você entra num culto de libertação tão aflita, porque tudo que você precisa é que o seu marido para de beber e vem para o altar pregar. E o céu gritou, se eu não fazer dentro dele, hoje eu faço em você. O negócio que tudo que você precisa é que Deus cuida da tua finança, porque só está batendo vermelho. Ele falou, se eu não melhorar a finança, mas hoje eu controlo você. E eu comecei a entender que o dia que Deus não fazer naquilo que eu preciso, é porque Ele quer fazer em mim, para depois fazer através de mim. Se tu acreditar nessa porção bíblica, pode mudar o quadro da tua história. O céu me autoriza a lhe dizer dessa forma.
O negócio é para você parar de olhar para o vento. O negócio hoje é para você parar de olhar para a tempestade e dar mais ouvido à calmaria que está dentro da embarcação. E eu te pergunto, Jesus não está na superfície igual o discípulo. Ele está na polpa. Você é melhor de Bíblia do que eu acho que eu sei disso. Quando vai fazer um prédio, a gente começa do telhado da fundação. Vamos de novo. Quando a gente vai fazer uma casa, a gente faz a laje ou o alicerce. O que Jesus estava querendo dizer para eles é: pode ficar em paz. Enquanto vocês tiravam a água, eu segurava o barco. Enquanto vocês remavam, eu segurava o barco. Posso te entregar uma profecia? Você não ficou de pé porque você é bom. Você ficou de pé porque ele segurou o barco. Você não canta porque é melhor. Você canta porque ele segurou o barco. Você não prega porque tu é bom. Você prega porque ele segurou o barco. Agora lá vai uma palavra profética para a tua vida. E a palavra profética é: o barco pode até balançar, mas não vai quebrar. Balança, mas não quebra. Balança, mas não quebra. Passa de difícil, mas não afunda. Passa dias ao contrário, mas não naufraga. O que Jesus estava querendo dizer para eles é: eu deixei a palavra em cima, desci para a polpa só para sustentar. Você precisa entender que o silêncio de Jesus não traz a ausência dele. Vou falar baixinho. O silêncio de Jesus não traz a ausência dele. Ele está encalado na tempestade, mas ele está presente nela. Vou falar de novo. O silêncio de Jesus não traz a ausência dele. Ele está calado, mas está sustentando. Ele está calado, mas está te dando graça para continuar. Ele está calado, mas está fazendo o que homem não faz. Ele está calado, mas está fazendo o que a medicina não faz. Ele está calado, mas está mudando o diagnóstico. Ele está calado, mas está deixando com o vará. Ele está calado, mas tira a tua filha da umbanda, tira a tua casa do olho do maligno. Ele está calado, mas está com a mão estendida para lá. Ele está calado, mas está gritando: Satanás, nessa casa você não toca, nessa família você não toca, nesse menino você não mexe, nesse adorador você não pode, com essa você não pode. Eu tenho uma boa notícia: quando você vê o céu calado, não fica triste. Ele está calado, mas ele está presente. Ele não largou a embarcação. Ele sobe. Quando ele acabou de subir, ele olhou para os discípulos e ele falou assim: eu repreendo o vento, eu repreendo a água. Olhe para mim. Eu repreendo o vento e eu repreendo a água. Eu parei e gritei: Senhor, uma loucura dentro do texto, eu preciso entender. Por que o Senhor vai repreender o vento? Se na primeira tempestade o Senhor aquieta o vento e acalma as águas. Só que em Marcos capítulo de número 4, entrando para o capítulo de número 5, o texto grita que ele não acalma, ele repreenda. Eu falei: o Senhor, o que é isso? Ele falou: porque o que a natureza provoca, eu acalmo, mas o que Satanás levanta, eu repreendo. Ih, gente, você deixou de dar glória, mas eu vou pregar. Em Mateus 14, 22, a tempestade veio, foi a natureza. Quando a natureza levanta, eu acalmo, mas o que Satanás levantou para parar teu barco, eu repreendo. Eu repreendo. Eu tenho uma boa notícia aqui essa noite. A boa notícia é: o céu está dando um culto por discípulo, e o culto agora é de discernimento. Tem coisa que você vai olhar e vai gritar: isso não é meu marido, isso é demônio. Eu repreendo, eu repreendo, eu repreendo. Tem coisa que você vai chegar na tua empresa e vai gritar: isso não é funcionário, isso é inveja. Eu repreendo, eu repreendo. Pastor, tem Bíblia para isso? Tem. Eu já te dei poder para pisar na cabeça de serpente e de escorpião. Já que eu estou no domingo de libertação, a notícia é: eu estou colocando capacete na tua cabeça, escudo no teu peito, espada na tua mão. Quando você chegar naquela casa, você vai gritar: o que for demônio, eu repreendo. Levanta
tua mão comigo, crente. Sal. Ah, Jesus, se for demônio eu repreendo, se for macumbaria eu repreendo, porque o nome do nosso Jesus Cristo ainda tem todo o poder. Posso lhe entregar a verdade? Ele não está repreendendo o vento, ele também não está repreendendo a água, ele está repreendendo o que está por trás do vento e por trás da água. Você precisa entender que com demônio a gente não passa a mão e nem faz carinho, mas a gente levanta e repreenda. Então o defeito não é seu marido, é quem está sobre ele. O negócio não é xingar ele, é levantar a mão e falar, eu repreendo. O negócio não é seu filho, o negócio é você levantar a mão para ele e falar, eu repreendo. Quando Jesus repreendeu, aquietou-se o vento, aquietou-se o mar. Em 5 minutos eu termino o texto, porque esse é o percurso. Agora nós vamos entrar em Gadara, só que você entendeu? Que antes de chegar em Gadara, teve esse processo do vento. Antes de chegar em Gadara, teve o processo da ventania, das águas e da tempestade. Aí a pergunta que não me cala é, mas por que eu vivi o vento se Jesus estava dentro do barco? Por que eu vivi essa ventania se Jesus estava dentro da embarcação? E ele gritou, porque eu saber que eu estou dentro da tua embarcação não vai tirar você de alguns dias ruins, mas vai provar para você que eu nunca te abandonei só. Quando ele entra, pastor, ele vai subir. Olha o texto comigo, Marcos capítulo de número 5, para chegar onde a gente lemos agora. Ele vai olhar para o discípulo e vai gritar assim, olha, agora a gente vai entrar em Gadara, porque lá dentro de Gadara tem um. Tem quantos? Não, me ajude a pregar, tem quantos? Lá dentro de Gadara tem um, e esse me chamou a atenção. Aí os discípulos, ora, Jesus, eu não estou acreditando que a gente quase morreu por causa de um. Jesus, parece que eu não estou acreditando que aquela ventania que nós passamos ali, que quase quebrou o barco, foi por causa de... Jesus, então fala para mim que isso não é verdade. O barco quase naufragou por causa de... E ele está dizendo, porque para mim mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Estou pregando para a mãe de família que já chorou muito, não foi por causa de muito, foi por causa de um. Estou pregando para uma mulher aqui cansada, com os calos no joelho, que o negócio não foi muito, foi só para um filho. Falo para um pai aqui que chora, não é por causa de todo mundo não, é só por causa de um. E a notícia é, vai valer a pena. Jesus entra para dentro do texto, ele grita assim, nós vamos em Gadara porque tem um. E esse que está lá me chamou a atenção. O que ele tem tanto de especial que te chamou a atenção? E ele grita, mora dentro de um sepulcro. Hã? Esse aí mora dentro do sepulcro. Ele nem veste tem, ele anda nu. Ele pega uma pedra, fere a si mesmo. Ele sobe e desce os montes, gritando. As correntes não consegue prender, todas ele quebra, e ninguém consegue o amansá-lo. Ali é o texto, não era acalmar, é amansá-lo. Só que quando Jesus está chegando em Gadara, o texto grita, que quando ele se aproxima, ele grita para o discípulo, e essa agenda, vocês também não descem, só eu. Aí o discípulo grita, não posso. O Senhor gritou que a gente passou isso por causa de um, e agora que era para a gente viver, a gente não vai... Ele não pode. Os 12 vai ficar dentro da embarcação, só Jesus vai descer. E eu gosto disso aqui, pastor Wagner, porque Jesus vai parar na beira da praia. Quando Jesus para na beira da praia, olha o que Jesus faz. E pisando ele em Gadara. Quando ele pisa, imediatamente o endemoniado correu de lá e veio para cá. Quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, então me ensina a pregar o texto. Ele gritou, percebeu não? Jesus não pregou, Jesus não cantou, Jesus não revelou, Jesus não falou identidade, Jesus não falou CPF, Jesus não falou voto, Jesus não fez nada, ele só pisou. E eu perguntei o que é isso, ele falou, é só para você entender que a minha presença é suficiente para atrair traficante de lá para cá, macumbeiro de lá para cá, prostituta de lá para cá, gente quebrada de lá para cá. Vou pregar, a
presença dele é suficiente para atrair gente quebrado de lá para cá, gente prisioneiro de lá para cá. Deus me autoriza a lhe dizer: o lugar só é comum até a hora que Jesus pisa. Porque depois que ele pisa, não é comum mais. Ele correu, quando ele correu, o texto grita: e se prostrou, adorou e gritou: o que tem eu contigo, filho, 100% homem, do Deus Altíssimo, 100% Deus. Quem estava comigo no começo da mensagem vai entender o que eu vou pregar. O que tem eu contigo, filho, 100% homem, do Deus Altíssimo, 100% Deus. Rogo a ti que não me atormente. E Jesus perguntou para ele: quem é você? Quem está aí? E ele gritou: espírito mudo, é uma legião. E o céu gritou: sai, vai embora. Imediatamente o menino senta e está são. E eu perguntei: Senhor, cadê os gritos? Ele falou: não tem, porque a palavra dele ainda tem todo o poder. Sai. Vai embora. E o menino está sentado em perfeito juízo. Eu falei: Senhor, qual é as valias que o Senhor trouxe para cá? Ele falou: sabe por que esse menino me chamou a atenção? Porque ele mora dentro do sepulcro. Se ele está cheio de demônio dentro do sepulcro, medo da morte ele não tem, medo de sepultar não tem, medo de macumbaria, feitiçaria ele não tem. Se ele está cheio de demônio e já não tem medo de demônio, imagina ele cheio do Espírito Santo. Não é macumba que tira ele da presença, não é feitiçaria que tira ele da essência, não é pancada que vai tirar ele do altar. Outra coisa que chamou a atenção de Jesus: esse aí, adora de dia e de noite pelos montes. Imagina, se ele está cheio de demônio, ele consegue adorar de dia e de noite. Imagina cheio de Jesus. Ele vem no culto de consagração, vem na tarde da benção, prega no culto da noite, ainda pula vigília. Só que tem um detalhe a mais, o detalhe a mais me ganha. Esse aí tem pedra, não fere ninguém, ele se fere. Ele tem pedra nas mãos, mas não taca. Ele tem pedra na mão e se fere. E o céu gritou: gostei, porque eu vou falar para ele que sobre essa pedra aí eu vou edificar. Quando Jesus entra e pega esse menino, ele gritou: eu ainda gosto de entrar em ambiente que ninguém gosta de ir. O céu é especialista de entrar em ambiente que ninguém vai. O céu é especialista em entrar em ambiente que ninguém pisa. Quando Jesus acaba de pegar o menino vai estar vestido. A pergunta que eu lhe faço é: se os 12 discípulos estão dentro do barco, quem deu a roupa para o menino? Vou de novo. Olha o texto comigo, por favor. Se os 12 discípulos ficou dentro do barco, o texto grita que o menino está sentado em perfeito juízo. Quem que deu a roupa para o menino? Segundo a Torá, o judeu daquela época andava com 3 túnicas. 3 túnicas. Haja vista que aqui, quando a gente vai passar pelo Marcos capítulo de número 5, quando aquela mulher vai tocar na orla, ela toca naquela de baixo. Percebe que parece que Jesus está tirando uma da dele? Por quê, pastor? Porque o menino estava cheio de feridas. O menino estava cheio de corte. O que Jesus estava querendo dizer para ele é: deixa eu te vestir. Por quê? Porque aonde morou o pecado, hoje vai superabundar. Você deixou de dar glória. As feridas que o mundo causou, hoje a graça tampa. As feridas que o mundo causou, hoje a minha graça desce. Imagina os discípulos olhando e falou assim: o que é isso? Ele falou: é só para os discípulos entender. Eu não estou tirando o discípulo para dar para ele, eu estou tirando de mim para dar a ele. Aí ele está pegando ele, pastor Wagner, e colocando o menino, só para falar para o menino, porque onde morou o pecado, agora vai superabundar a graça. Aonde tinha cicatriz, a graça tampa. Aonde tinha vergonha, a graça tampa. Aonde tinha discórdia, a graça tampa. Aonde fez as dores no teu corpo, ninguém conseguia te prender, a graça tampa. Só que tem um detalhe: quando o menino é liberto,
Os demônios que saem dali vai para os porcos. Os porcos agora se apavoram, caem dentro da água. O dono dos porcos entrou e gritou: o que aconteceu? Aí eles vão falar assim: um homem chegou aqui, expulsou o demônio dele, o demônio que estava dele foi para o porco que estava ali caiu nas águas. O que morreu? Os porcos. O dono do porco olhou e falou assim: então manda Jesus embora. Eu falei: mas não pode. O cara tem que estar muito endemoniado para tirar Jesus da festa. Aí eu falei assim: por que ele está querendo tirar Jesus daqui? E o céu gritou: é porque toda libertação gera prejuízo. Escute o que eu vou lhe dizer. Toda libertação gera prejuízo. Percebe uma pessoa que fumava 4 maços de cigarro em 2 dias, quando ele é liberto. Quem vendia, tomou prejuízo. Percebe uma pessoa que bebia muito e agora não bebe mais. Quando ele passava no bar, o cara está sentindo falta. Se tu não acredita, eu vou falar, tá? Que o céu fecha os bar porque Deus vai começar a gerar prejuízo. Oh meu Deus, que os céus fecham as biqueiras, porque agora o céu vai começar a gerar prejuízo. Eu já termino agora com essa notícia: toda libertação gera prejuízo. O céu me autoriza a lhe dizer: hoje você vai começar a dar prejuízo para Satanás. Quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais, quem prostituía não vai prostituir mais. Sabe por quê? Porque Deus está descendo com a libertação dentro da tua família. E a notícia é: eu vou fechar o bar para abrir igreja, eu vou fechar a boate para abrir ministérios evangélicos. Acredita se quiser, tá? Mas a notícia é: Deus acabou de gerar prejuízo para o inferno. Toda libertação gera prejuízo. Quando o menino está sã, ele fala assim: deixa eu ir contigo. E Jesus gritou: não pode, volta para casa. Ele gritou: não, eu estou vestido, estou em perfeito juízo, já sei falar, deixa eu entrar no barco. E Jesus falou: não, volta para casa e conta para a tua família o que Deus fez na tua vida. Termina esse sermão dizendo para você: antes da gente subir no barco, o céu vai fazer a gente o caminho de volta para dentro de casa. Fica de pé comigo, por favor. Deus hoje está convidando alguém. Já que eu te libertei, você quer voltar para casa? Vou falar baixinho. Já que eu desci uma libertação sobre a tua vida, você quer voltar para casa? Ainda dá tempo de fazer o caminho da volta. Olha a palavra de Jesus para o menino: você está liberto, está sentado em perfeito juízo. Não volta para o barco, volta para a sua casa. E conta para a tua família o que Deus fez na tua vida. E eu perguntei: Senhor, o que é isso? Ele falou: porque hoje eu não estou levantando um gadareno, eu estou levantando um missionário. O testemunho dele vai salvar muita gente. Coloque a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para essas famílias, eu oro para esse crente adorador que aqui dentro está. E a palavra para ele é: passamos para o outro lado. No meio do trajeto o vento vai levantar, as águas vão chacoalhar, mas o Senhor vai sustentar. Mas no final da embarcação, o Senhor vai salvar pessoas, o Senhor vai salvar gente e vai gritar: hoje a minha graça te basta. Aonde morou o pecado, hoje vai superabundar a dupla honra. Deus, enquanto tem uma mãe de família dentro dessa casa, pega o filho dela. Aonde tem, meu pai, alguém viciado na maconha, na cocaína, no crack, quebra o vício agora. Aonde tem alguém viciado na cachaça, aonde tem alguém viciado, meu pai, no cigarro, quebra esse vício agora. É domingo de libertação, Deus. Se tem alguém dentro dessa casa que nos ouve pela essa live do Facebook, entra dentro da casa dela agora também. Quebra macumbaria, feitiçaria,
feitiçaria, obra contrária. Não tem mãe de santo, não tem bezendeira, não tem umbanda, quimbanda, não tem Maria com 7 velas, não tem Zé Pilitra, não tem chucaveira, não tem tranca-rua, que vai paralisar, Deus, a adoração desse profeta, dessa profetisa, porque a partir de hoje, o Senhor está colocando autoridade sobre a vida dele e sobre a vida dela. Quando ela chegar no portão da casa dela, ela vai gritar: o sangue de Jesus ainda tem todo o poder. Levanta a tua mão para cá e chega já, pastor Wagner. Você vai gritar comigo por 3 vezes com a mão levantada: o sangue de Jesus tem poder. Mas segura aí, porque nós precisamos fazer bonito, tá? Eu vou contar 1, 2, 3. No 3 você vai gritar bem forte: o sangue de Jesus tem todo o poder, por 3 vezes. Eu conto 1 em nome do Pai, oh meu Deus. Eu conto 2 em nome do Filho, orabadaraçuia. Eu conto 3 em nome do Espírito Santo. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem o poder. Aleluia. Pastor Vaguinho, pode voltar, gente? Graças a Deus. Tomou posse da palavra? Amém. Em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Jesus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Deus é bom, confia, fica nessa fé. E quando o senhor falou que gera prejuízo no inferno, desde quando eu converti, né? Aqui na última semana agora desse mês, fazem 28 anos que eu aceitei Jesus como único e suficiente Salvador. E eles começaram a expulsar demônio de mim 11 horas da noite, terminaram 4 horas da manhã, e eu saí 6 horas da manhã daquele local, porque o pastor ainda foi pregar para mim ainda. E o pastor falou assim: você aceitou de verdade? Eu falei: aceitei, não quero mais saber da vida que eu levava, não. Então o inferno está chorando. Eu falei: por quê? Porque ele tomou prejuízo. O inferno tomou prejuízo. E vira e mexe eu lembro disso. Eu paro na frente de um bar, falei: o meu você não leva mais não, Satanás. O meu você não leva mais não. Né? Passa na frente.